e falamos da importância disso aí para a nossa visão do mundo e para a nossa postura diante da oração também. Porque quando nós cremos que Deus é o Criador do mundo, isso tem implicações na nossa visão dele como soberano. E nós realçamos isso. O próprio versículo 24 fala que Deus é soberano. Ele é o Criador de tudo e ele é soberano. Nós vimos aí que Lucas, o escritor, ele usa a palavra déspota, que é uma palavra que para nós hoje tem uma conotação muito negativa. O déspota é alguém que não pede autorização para ninguém. Ele é um governador absoluto. Ele é um rei que não se importa com a opinião de ninguém. Ele faz o que ele quer. Essa palavra tem conotação negativa para nós hoje, porque nós temos uma mente mais democrática, politicamente correta, mas naqueles dias a palavra déspota não tinha essa força tão negativa, porque existiam muitos governadores assim. Deus é déspota, é a linguagem usada aqui. Ele é um rei soberano absoluto, ele não tem que pedir autorização para ninguém. Ele não se preocupa em agradar você. Ele faz o que ele quer. Se ele quiser matar, ele mata. Se ele quiser dar vida, ele dá. Se ele quiser jogar você numa sarjeta, ele joga. Se ele quiser colocar você num trono, ele coloca. Ele é déspota. Ele faz o que ele bem entende. E tudo que ele faz é santo, justo e bom. Tudo. Não importam as nossas opiniões. Então nós temos que aprender com a oração da igreja primitiva. Essa oração é uma oração teologicamente sadia. E nós temos que resgatar essa visão. Esqueça a visão do Deus fofinho, coelhinho da Páscoa que criaram por aí. Isso não existe. O nosso Deus é déspota. Quer você goste ou não, as suas impressões são secundárias nessa questão. Vimos também o item 2, Deus é fonte das Escrituras. A igreja primitiva orou de tal forma que mostrou que a autoria da Bíblia a causa primária da Bíblia é o próprio Deus. Isso dá autoridade à palavra de Deus de um modo como nenhum outro livro pode ter. O que ela diz é algo revestido de autoridade suprema, porque quem fala nela é o déspota, é aquele que é soberano, senhor de tudo, é aquele que diz é assim, se você concorda ou deixa de concordar, mais uma vez, isso é absolutamente secundário. A palavra de Deus é a autoridade suprema e a igreja primitiva mostrou isso. Vimos também que Deus é a fonte da história. Inclusive o texto mostra que ele é a fonte primária de eventos maus. Ele é a fonte primária de eventos que historicamente nós consideramos horríveis. Aqui no caso, o exemplo dado nos versículos 27 e 28 é o assassinato, a traição, a tortura e o assassinato do Filho de Deus por Herodes, Pôncio Pilatos, autoridades de Israel e os povos em geral. Isso é visto aqui como tendo uma fonte primária, o próprio Deus. Eles fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E aí nós entramos num grande dilema que é insolúvel. Como Deus pode ser a fonte dessas coisas e continuar sendo santo? A Bíblia não responde, ela afirma que Deus é santo e é a fonte desses eventos aqui também. Então, nós temos aqui, nessas três primeiras verdades teológicas, nós temos aqui tudo o que a igreja brasileira joga no lixo. Tudo. São 3 pontinhos que a igreja brasileira pega, amassa bem, cospe e joga no lixo. A igreja brasileira não aceita esses 3 pontinhos aqui. Não aceita. Até fala que Deus é criador, mas a implicação disso, que ele é déspota, nem pensar. Ele é um criador, sei lá, como um Papai Noel que fez brinquedos. Um Papai Noel que fez os brinquedinhos lá. O brinquedinho seria o universo. É assim que ele é o criador, mas não criador como déspota. Isso a igreja brasileira e no mundo joga no lixo.
A igreja brasileira, a igreja evangélica mundial, com raríssimas exceções, olha para esses 3 primeiros pontos e não fala amém para a oração. Quando chega no fim da oração, fala, não fala amém para isso aí não. Não fala amém para isso aí não. Então, nós vemos uma crise terrível no meio cristão, porque elementos fundamentais da teologia, o cristianismo autêntico, que tem esses elementos como traços característicos e distintos, foi desfigurado. Foi desfigurado em troca de invenções bobas. Invenções que não servem para nada. Criaram lá um Deus que é um garçom, que faz o que você determina, o que você quer. As escrituras, você faz o que você quer com elas, você pega um versículo, esse aqui eu não gosto, eu não quero, esse aqui eu gosto, eu quero. Há pastores dizendo, isso aqui está errado, isso que esse escritor colocou aqui não está certo, isso aqui está errado, é uma visão equivocada do escritor bíblico. Há pastores dizendo isso, e a fonte da história, nem pensar. A fonte da história é você. É você que faz a história, é você que faz o futuro, é você o autor de tudo. Deus não tem nada a ver com isso, porque você tem aí um negócio que chamaram de livre-arbítrio, que eu nem sei o que é direito. Mas essa é a concepção da teologia atual. Não é à toa que o meio evangélico é essa desgraça que a gente vê por aí. Muito bem, na sequência, Deus é a fonte da intrepidez. Intrepidez, nós vimos, é a coragem, é a ousadia, é a firmeza no testemunho. Isso é intrepidez. Notem bem, o testemunho da igreja primitiva era um testemunho que ele não esvaziava a mensagem para não causar impacto. Não era assim. O testemunho da igreja primitiva não ficava escolhendo palavrinhas, evitando certos assuntos. Se eu falar certas coisas, isso vai assustar a pessoa. Se eu falar certas coisas, isso vai ofender as pessoas. Se eu falar certas coisas, isso vai espantar. Olha, não havia isso no testemunho da igreja primitiva. Não havia isso. Havia clareza em afirmações, muitas vezes severas. Então Pedro olhava para o povo e falava, vocês mataram o autor da vida. Vocês o mataram. Vocês mataram aquele a quem Deus ressuscitou. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender para que vocês alcancem misericórdia. Sem isso, não há esperança para vocês. A linguagem era essa, era uma linguagem que mostrava o pecado das pessoas. Nós vimos isso no capítulo 4 inteiro, mostrava o pecado das pessoas, mostrava o crime daquele povo em ter matado Jesus, apontava para as autoridades judaicas na cara delas, dizendo, olha, vocês são os construtores que rejeitaram a pedra principal. Vocês fizeram isso. Era uma linguagem severa, uma mensagem severa, mas uma mensagem marcada por verdade. Isso era dito com intrepidez, com força. Então, não tinha aquele negócio de você pregar e, olha, cuidado, não fale muito sobre esse negócio de pecado, porque isso pode espantar, né? Não fale sobre arrependimento, porque isso pode causar algum mal-estar nas pessoas, né? Não é legal, vai que elas vão embora, não voltam nunca mais, aí como é que vai ficar? Não existe isso. Não existe isso. Eles não colocavam o evangelho numa sacolinha do boticário. Bonitinho ali com florzinha. Não colocavam na sacolinha. Qual é o evangelho para você? Na sacolinha do boticário. Não era assim não. Perfuminho, não. Evangelho é isso aqui. Isso aqui é evangelho. É maravilhoso. É algo fantástico, é a saída, é a solução para tudo, está aqui. Mas a grande realidade é essa. Para você acolhê-lo, você tem que ter consciência da sua pecaminosidade, perdição, miséria e vileza. Não adianta. Você tem que olhar para si e dizer, Senhor, ai de mim, eu estou perdido, socorro. Tem misericórdia, salva-me. Sem isso, não tem evangelho. Não existe. Então,
os autores bíblicos, os pregadores da igreja primitiva, eles eram pessoas com intrepidez, eles não enfeitavam a mensagem. Isso não significa xingar ninguém, desrespeitar, nada disso. Brigar com todo mundo, não significa isso. Isso significa firmeza e clareza. Eu posso chegar para um amigo meu, para um parente meu e dizer, olha, a Bíblia diz que todos pecaram. Isso inclui a mim, inclui a você. Ah, você está me chamando de pecador? Sim, de pecador. E me incluo nisso. Eu sou pecador, você é pecador, todos pecaram. E a má notícia não para aí. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não importa o que dizem por aí, o fato é esse. Você está separado da glória de Deus, eternamente, para sempre. Em você e nas coisas que você crê, não há um pingo de esperança. Nada. Nada. E se você continuar assim, é duro dizer, mas você morrerá nos seus pecados. E o salário do pecado é a morte sem fim, a morte eterna. Esse é o salário do pecado, é isso. É assim que começa o papo. O papo começa desse jeito. E com firmeza. Olha, é assim, lamento, eu tremo ao dizer isso, eu me entristeço ao dizer isso, Deus sabe o quanto meu coração treme ao falar essas coisas para você, porque eu gosto de você, eu amo você, você é meu amigo, você é meu parente, eu conheço você há muitos anos, dói em mim dizer isso, mas é a terrível realidade. Aí você quer que eu faça o quê? Você quer que eu quero que você faça o quê? Eu vou dizer o que você tem que fazer. A Bíblia diz que nós pecamos, mas Deus enviou o seu Filho para sofrer as consequências da nossa culpa. O salário do pecado é a morte. Quem trabalhou para receber o salário fui eu, mas quem recebeu o salário foi Ele. Eu pequei, Ele morreu. Agora, se eu crer nele, a substituição dele me beneficia. Se eu não crer, a substituição dele não me beneficia. Só há um jeito. Se você crer nele, a substituição dele na cruz vai beneficiar você. É assim. Não tem outro jeito. Mas como é que eu creio nele? Olha, a fé cristã, a fé de que Paulo fala, ela se expressa, um versículo que mostra o modo como ela se expressa, é aquele versículo que diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa fé se expressa assim. Quando eu vejo que não há recursos em mim, eu digo, Senhor, salva-me, só o Senhor pode me salvar. Socorro, salva-me, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador perdido, eu invoco o seu nome agora, eu creio no Senhor, eu creio. É assim que nesse versículo a fé se expressa, é desse jeito. Eu creio no Senhor, então eu clamo, salva-me. E Ele então, a Bíblia diz, todo que invocar será salvo. É assim que a fé se expressa. Num clamor, no reconhecimento da sua miséria e no clamor dizendo, só o Senhor pode me salvar. Não é Maria, não é a igreja, não é o dízimo, não são as boas obras, não sou eu mesmo, não é a minha sinceridade, é o Senhor, eu confio no Senhor, só. Socorro, 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 ai de mim, eu estou perdido, socorro. Só o Senhor é minha esperança. Só o Senhor é minha salvação. O Senhor pagou aquele preço na cruz. Senhor, me beneficia com esse preço pago. Me beneficia com esse pagamento, socorro. Eu não tenho outro caminho. Eu cheguei numa parede e não dá para andar mais. Só o Senhor é a saída para mim. Socorro, salva-me. É isso. Ah, não acredito nisso. Ok, então até logo, não tem mais nada para falar. Era só até aqui que só até aqui que eu posso ir. Não posso continuar. Só até aqui. Você está aí diante do Evangelho, você faz o que você quiser agora. Mas esse é o Evangelho, falado com intrepidez e firmeza. Isso não tem sido pregado. Ninguém fala isso. Ninguém. Liga a televisão e ouça as pregações. Olha lá. Só apelo sensacionalista para enriquecer malandros. Só. Apelos sensacionalistas para enriquecer estelionatários. Só é o que nós temos por aí. E o povo sendo enganado. E malandros enriquecendo.
O evangelho não está sendo pregado, nós temos que pedir a Deus que nos dê intrepidez, como a igreja primitiva pediu. Nós vimos no 5, Deus é a fonte dos feitos milagrosos, e vimos aí também que essa realidade, os feitos milagrosos, eles existem, nós não podemos negar os feitos milagrosos, mas eles existem como um veículo, eles não são um fim em si. Qual é o objetivo principal dos feitos milagrosos na igreja primitiva? Abrir caminho para a pregação. Os feitos milagrosos não são shows de poder. Não eram feitos com hora marcada. Compareçam no pórtico de Salomão na terça-feira às 19h para o culto da libertação. Isso não existe no Novo Testamento. Existiam feitos milagrosos que aconteciam na rua ali, de forma inesperada aconteciam feitos milagrosos. E qual era o objetivo? Não era só apresentar ali uma performance ali poderosa, não era isso. O objetivo era abrir caminho para o anúncio da palavra de Deus. Quando Pedro curou o paralítico ali na entrada do templo, na porta do templo, numa das portas do templo, quando ele fez isso, isso abriu caminho para pregar à multidão e depois pregar ao sinédrio. Então esse é o objetivo das pregações, ou das realizações de milagres nesse texto. E por último, nós temos aí o item 6, Deus é a fonte do Espírito Santo. Ok? Vamos entender bem o que significa isso. Veja aí na sua Bíblia, o versículo 31. Veja aí. Aqui já é o comentário de Lucas. Pergunta. Olha para o versículo e veja aí. Qual é a prova que nós temos aqui de que Deus gostou da oração? Ele falou, essa oração está certa, gostei. Qual é a prova que temos aqui de que essa oração Deus olhou e falou, uau? Deus não fala uau, né? Mas que ele aprovou a oração, ele disse, essa oração está correta, eu aprovo essa oração. Como foi o amém de Deus, entre aspas, Deus não fala amém, né? Mas como foi a aprovação de Deus aqui nesse versículo aqui? Dá para ver aí? Oi? O lugar tremeu. Houve um pequeno terremotinho. Eu espero que isso nunca aconteça aqui. Porque isso ia cair tudo isso aí. Então, não dá, aqui não dá para acontecer. Mas lá aconteceu, tremeu aquele lugar. Agora, notem bem, o que significa esse ato, o lugar tremeu? O que significa isso? Se nós lembrarmos do Antigo Testamento, existe algum episódio em que o lugar treme? Quem lembra? Isaías 6. O que acontece em Isaías 6? Olha lá, veja Isaías 6, versículo 4. Tremeu o templo tremeu. Isaías 6, 4. O templo tremeu, é isso? Quem vai ler? Hoje não tem a filmagem, o pastor Thomas está em férias até o dia 12, então não tem filmagem hoje. Tem? Está tendo filmagem? O Douglas está filmando, eu não sabia. Ok. Então, bom dia para quem está em casa também. Próximo domingo, venha à igreja. Em vez de ficar em casa aí babando no travesseiro. Venha para a igreja que é melhor, a não ser que esteja doente. Muito bem. Isaías 6,3, então, quem vai ler bem alto? Júlio, fique de pé, olha para a câmera e leia. Olha lá. Você aparece em todas as fotos, agora vai aparecer em todas as filmagens também. Então vai lá. Vai lá. Isaías 6,4, pode ler. As bases do limiar se moveram a voz clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ok, pode sentar. Aí a visão de Isaías sobre o templo mostra aí que as bases do limiar se moveram. Houve um terremotinho. Isso significava o quê? É interessante notar isso. Esse tremor aqui em Isaías aponta para a presença de Deus. Ele está presente. Como ele manifestou a sua presença? Tremendo lugar. Em Isaías 6,4. Como é que Isaías sabe? Deus está aqui. Ele teve uma visão e ele teve uma demonstração daquela presença real através desse tremor do lugar. Então é algo que impõe um certo temor isso aí. Nem sempre quando Deus se manifesta, as coisas tremem. Mas algumas vezes, quando Ele se manifesta e está presente, havia no Antigo Testamento, e agora aqui no Novo, há esse tremor do lugar. Mostrando, olha, alguém poderosíssimo está presente e se manifestando aqui.
Então, aqui nós temos uma manifestação da presença poderosa dele. Deus quis manifestar a sua presença de modo notável naquele dia lá. Outro lugar, veja aí outro lugar. Júlio, leia Êxodo 19, 18. Pode abrir e ler. Agora aí não é o templo que vai tremer. Agora aí é outra coisa. Êxodo 19, 18. Olha para a câmera, sorria e leia. Êxodo 19, 18. Pode ler. O que tremia agora? Uma montanha tremendo. Já pensou? Você queria estar lá? Eu não. Eu não queria. Eu ficaria apavorado se eu visse uma montanha tremenda. Mas isso aconteceu lá. A montanha tremia. Gente, ó, esse aqui é o nosso Deus, viu? Esqueça o coelhinho da Páscoa e o Papai Noel. Esqueça. Esqueça o garçonzinho que você põe na parede e põe o dedo na cara dele. Esqueça isso. Estamos falando aqui do Deus verdadeiro. Ele faz a montanha tremer. Então a presença dele, em alguns momentos, se manifesta assim. Quando tremeu aquele lugar, as pessoas que estavam lá perceberam: Deus está aqui. Nós já sabíamos que ele estava. Já sabíamos, porque ele fala que, ele diz que estará entre o seu povo. Sabemos, ele está aqui agora. Sabemos disso. Mas ele quis manifestar de modo mais focalizado a sua presença. Ele está em qualquer lugar. Deus é onipresente. Mas ele quis mostrar a sua presença focalizada e atuante ali. Ele quis mostrar isso de modo claro, nítido, inegável. A sua presença se manifestou de modo notável ali, tremendo aquele lugar. E de modo poderoso, gerando temor nas pessoas. Foi como se ele dissesse: olha, eu estou aqui, percebam, estou aqui, eu, o grande e poderoso, estou aqui, e o que vocês pediram agora, eu aprovo tudo isso, o que vocês disseram agora é verdade, eu aprovo tudo isso, e eu demonstro isso através da minha presença palpável não, mas notável aqui entre vocês. Observem agora a sequência. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E o que veio depois? Quem ficou cheio do Espírito Santo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que significa isso? Já falei isso, acho que dezenas de vezes, né? Aqui, no livro de Atos, existem duas formas de manifestação de plenitude. Não devemos confundir isso com o batismo. Existe o batismo do Espírito Santo. Atos 2 fala do batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 fala sobre o batismo do Espírito Santo. É outra coisa. Existe a plenitude do Espírito Santo, é o que fala aqui. Existe o selo do Espírito Santo, é o que fala aqui. Existe a habitação do Espírito. Há uma pneumatologia ampla no Novo Testamento. E nós temos que conhecer cada um dos itens da pneumatologia. Aqui em Atos nós temos a plenitude do Espírito Santo. Não é batismo do Espírito Santo, eles já foram batizados. Aqui é plenitude. A plenitude em Atos, já aprendemos isso, tem dois aspectos. O primeiro é uma capacitação temporária. Não sabemos quanto tempo pode durar, mas ela é temporária, que faz com que a pessoa pregue, abra a boca e anuncie. Essa é uma das formas de plenitude espiritual. A segunda forma é um estilo de vida, de obediência, bondade e fé. Então Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Era um modo de viver. Então existem duas plenitudes. Aquela que vem sobre a pessoa em momentos diversos, ela acontece diversas vezes. É uma capacitação que faz com que ela abra a boca e as suas palavras tenham força. Essa é a primeira plenitude
plenitude espiritual que nós vemos aqui no livro de Atos. A outra é um modo de viver. A pessoa vive sob a obediência e a direção do Espírito Santo. Ela não sai pulando, rolando, não é isso? Não existe plenitude espiritual que faz a pessoa pular, rolar, cair no chão, falar blá, blá, blá. Isso não existe. Não existe isso na Bíblia. Isso é invenção de quem quis tornar a igreja um circo e fazer dos crentes palhaços. É isso. Plenitude espiritual é algo maravilhoso. É algo extraordinário. A plenitude espiritual causa admiração até incrédulo. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou a 71 juízes no Sinédrio, eles ficaram de boca aberta. Ele não começou a latir de 4 no chão. Eu estou com a unção do leão agora, vou rosnar. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele abriu a boca e falou, e pregou. E os 71 anciãos ficaram impressionados com a eloquência, a sabedoria, a profundidade e a coragem dele. Por quê? O texto fala, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando olhavam para Barnabé, aí era o segundo sentido da plenitude. Ele era um homem obediente, santo. Ele trabalhava na igreja, ele era bondoso, ele era um homem que exortava os irmãos, animava os irmãos, envolvido ali em missões, envolvido no trabalho, dando seus bens para o trabalho, procurando pessoas que precisavam de ajuda, fortalecendo igrejas. Esse homem vivia assim. E então o texto diz, ele era um homem cheio do Espírito Santo, vivia obedecendo a Deus, cheio de bondade e de fé. Então nós temos que procurar as duas plenitudes. Eu tenho que ter a plenitude constante de Barnabé, e tenho que ter a plenitude eventual quando eu for pregar. Quando eu for pregar, eu tenho que dizer, Senhor, enche-me do Espírito Santo, para que eu fale com força. Eu tenho que pedir as duas coisas. Para que eu não fale com covardia, com medo, para que eu não corte pedacinhos da mensagem para agradar as pessoas. Não deixe que eu faça isso. Me dá coragem, e o Senhor dará. Isso é plenitude espiritual. O diabo enganou a igreja, transformando o crente num bufão enlouquecido. E transformando o crente num bufão enlouquecido, pulando, gritando e rolando, blasfemou dizendo, isso aí é o Espírito Santo. Fez isso. O diabo chegou a esse nível. Não acredite nisso, por favor. Deixem que a Bíblia molde o seu pensamento e não os estelionatários da fé. Muito bem. Olha o que o texto diz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja qual foi o resultado disso. E o que aconteceu? Olha direito. Lembra a palavra qual é? Parresia. Parresia, aparece bastante essa palavra aqui. Parresia é fortaleza. É intrepidez, é coragem. Então, o Espírito Santo, ele remove de nós a timidez no sentido negativo. Quando fala timidez na Bíblia, às vezes, significa covardia. Não é a pessoa tímida, eu sou tão tímido, não é isso aí. Isso é o seu jeito, isso aí não é pecado. Muitos crentes são tímidos, isso é normal. É o perfil emocional, é o perfil psicológico, é isso? É o perfil psicológico da pessoa. Ela é assim, ela é fechada. Aqui na igreja está cheio de gente tímida. Está cheio, acho que a maioria é tímida aqui. Não são todos que são extrovertidos. A vasta maioria é tímida, mas né, seu jeitinho ali e tal, normal. Isso é normal. Quando a Bíblia fala de timidez e reprova isso, não é essa timidez. A timidez que a Bíblia reprova, e que é uma tradução não muito boa, é a covardia. Covardia, que aí é traduzido como timidez algumas vezes. É a pessoa covarde. Ela tem medo de testemunhar. Ela tem medo dos incrédulos. Mas se eu orar agora aqui, na hora de comer, todo mundo vai rir de mim, eu não vou orar não. Opa, é? Vão rir de você? Que medo, vão rir de mim. Nossa, já pensou que horrível? Que ridículo vai ser diante do mundo. Lindo.
Que linda a sua coragem. Você tem medo de orar pelo alimento, porque os incrédulos vão rir de você. Uau! Como essa risada deve ser dolorosa para você, hein? Como é precioso para você o que os incrédulos pensam. Como é importante para você o aplauso do mundo. Uau! Esse tipo de timidez a Bíblia condena. Então, nós temos que pedir a Deus essa plenitude, para que a timidez má, que é covardia, seja afastada de nós. Veja então, eles com intrepidez, porque estavam cheios do Espírito Santo, anunciavam a palavra de Deus, que é a plenitude ocasional. Já fica cheio do Espírito Santo, ela prega, ela anuncia. A resposta de Deus respondeu na hora, porque eles tinham pedido isso. No versículo 29, eles pedem isso. Deus respondeu em quanto tempo? Quanto tempo demorou para ele responder? No 29 eles pediram. Quando acabou a oração, Deus já respondeu. Na hora. Na hora. Pediu coragem? É na hora. Ele deu na hora. Espero que seja sempre assim. O texto não fala que é sempre assim. Mas o ideal seria que fosse, né? Porque às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Vocês se lembram de Neemias? Ele era copeiro do rei. Ele apareceu um dia triste diante do rei. E o rei falou assim para ele: por que você está triste? O que ele fez então? O que ele fez? O rei perguntou: por que você está triste? Quando o rei pergunta assim, por que você está triste? Por que o rei pergunta isso? É porque o rei era muito bonzinho e tinha feito um curso de aconselhamento bíblico e também tinha feito um curso de psicologia e estava preocupado com o estado emocional do seu amiguinho. É isso? Não. Por que o rei perguntou, por que você está triste? Ele estava desconfiado, porque ele era copeiro. E como é que se matava rei naquela época? Com veneno, com veneno. Rei morre com veneno. Ou um punhalzinho resolve também, né? É um punhalzinho ou um veneninho. É assim que rei morre. Punhalzinho pelas costas ou um veneninho. Então ele viu Neemias aparecendo diante dele triste. Meio triste. Ele era copeiro. Ele olhou e falou: por que você está triste? Não é que ele fez aconselhamento bíblico e queria, senta aqui, vamos conversar, vamos morar junto. Não é isso não. Está desconfiado. Que tristeza é essa aí? O que está acontecendo? A Bíblia fala que Neemias, o texto fala assim, então, quando o rei perguntou isso, o texto de Neemias fala assim, então orei ao Deus dos céus. Como foi essa oração? Ele falou assim, espera aí, rei, eu vou até meu quarto, vou fazer uma oração, depois eu volto. Foi assim a oração? Não dava tempo. O rei estava lá aguardando uma resposta. Ele não podia nem demorar muito, ele não podia ficar pensando, espera aí, deixa eu ver o que eu posso falar para o senhor. Não. Tinha que responder na hora. Então ele fez uma oração relâmpago. Senhor, socorro, me dá sabedoria agora, porque eu tenho que responder uma pergunta séria. Por favor, me ajuda. O texto não mostra a oração dele. Mas certamente foi uma oração, rapidinha. Senhor, é agora. Senhor, socorro. Senhor, me ajuda. E aí ele abre a boca e começa a falar, olha, acontece o seguinte, eu estou triste porque lá na minha cidade em Jerusalém, os sepulcros dos meus pais estão abandonados. Por isso estou triste. E então o rei ouve a oração relâmpago e faz com que ele volte como governador de Jerusalém para reedificar os muros da cidade. Então, é esse tipo de oração que precisamos às vezes. Então chega alguém para mim e fala assim para mim, mas esse negócio que você vai na igreja, o que é isso aí? Olha aí. Olha a pergunta do rei. Você não pode falar assim, vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o meu pastor. Não dá, não pode. Eu vou para casa orar primeiro. Não. É a oração de Neemias, Senhor, é agora, enche-me. 3 palavrinhas. Senhor, enche-me, é agora. É agora. O Senhor tem que me atender agora. Enche-me, porque eu vou ter que falar. Me dá coragem e força, agora. E aí você começa, eu vou dizer por que eu vou à igreja.
Vou dizer o que aconteceu, vou dizer para você o que é o evangelho que nós cremos. A Bíblia diz, aí começa: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Aí começa: Senhor, e no meio do caminho você vai, Senhor, me ajuda, eu não sei falar, me ajuda, me dá sabedoria, me dá memória, lembrança, me ajuda, eu dependo do Senhor, eu não sou eloquente, eu não sou doutor, eu não sou teólogo, me ajuda, eu dependo do Senhor, e o Senhor ouvirá, eu tenho certeza que Ele vai ouvir, tenho certeza. Faça a oração relâmpago: Senhor, socorro, Ele vai responder, e vai te ajudar, e você vai falar. Aí você vai sair todo feliz, falando: nossa, eu sou bom. Não, não faça isso. Nossa, você viu? Nossa, como eu sou bom. Eu acho que eu sou o Billy Graham. Eu vou ser um grande evangelista internacional. Baixa a bola. Você não fez nada. Você não fez nada. O Senhor teve misericórdia e ajudou você. Muito bem. Acabou. Reações. Quem quer falar? Quem quer falar, levanta a mão. Ninguém quer falar? Ninguém quer falar? Alguém quer cantar um hino aqui na frente? Querem cantar um corinho agora para animar um pouco? Não? Ok, ninguém quer falar então. Tá bom. Sem problemas então. Então nós terminamos esse parágrafo. Vamos aproveitar o nosso tempinho restante para começar o outro. Porque a história continua. O texto mostra a oração deles, e aí depois abre o leque para mostrar o modo de vida deles. Isso é muito legal. Como era a oração da igreja boa? Nós vimos agora. Que oração, hein? Essa oração aqui mata a pau. Deus ouviu essa oração até tremer o lugar. É assim a oração madura. A oração do povo que conhece a Deus é desse jeito. Agora vamos ver como era a vida deles. Lucas está narrando tudo isso, mostrando: olha que igreja fantástica era essa aqui. E nós temos que aprender com ela. Nem tudo dá para reproduzir, porque as circunstâncias são outras hoje. Mas talvez um dia precisemos reproduzir cada aspecto, não sabemos. É bom aprender com eles. Ok? Vamos então ver a sequência aí. Quem está lá digitando Quem está digitando hoje? É o Pedro? Dois Pedros. Tem dois Pedros lá atrás. Ok, então o nosso texto agora são os versículos 32 a 37. Veja aí, 32 a 37 são os versículos que temos agora aí do capítulo 4. Vocês estão acompanhando? Estão entendendo tudo? Estão? Por que vocês estão tão quietos assim, não querem falar? O que é? Vocês estão... dor de ouvido? Querem ouvir. Vocês estão muito quietos, começaram um ano meio fracos, né? Começaram muito pernil, né? Agora estão tristes aí, tanto como pernil. Bom, tudo bem. Vamos lá, o 32 ao 37, eu vou ler aqui, e depois nós vamos enunciar o esboço para que ajude na caminhada sobre o texto, tá bom? Vamos lá então, 4, 32 a 37. Pastor Nicolas, você pode ler para nós, por favor, para variar um pouco aí a voz? 32 a 37 de Atos 4. Leia bem alto, pastor. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ok, muito bem. Esse texto aqui é um texto que mostra a vida, o dia a dia da igreja primitiva, em Jerusalém. Eles viviam assim, no comecinho de tudo. Note bem, nessa época não existiam pastores ainda. Quem eram os líderes da igreja nessa época? Os apóstolos. Não existiam pastores ainda.
Os apóstolos vão começar a sair de cena lá pelo capítulo 12. Lá pelo capítulo 12, a liderança de Pedro começa a diminuir. Tá? Quando chega no capítulo 15, Pedro não é mais um líder da igreja. Ele não se apresenta mais como um líder da igreja. Ele se apresenta como uma testemunha ocular num processo de avaliação da conversão dos gentios. Mas ele não é mais líder. Ele vai saindo, no capítulo 12 ele vai saindo de cena, a liderança apostólica vai diminuindo, até porque os apóstolos têm que ir embora. Apóstolo não pode ficar na igreja. Vocês conhecem algum apóstolo que fica na igreja? Não conhecem não, é tudo falso apóstolo. Apóstolo não fica na igreja, apóstolo sai, apóstolo vai embora. Porque a palavra apóstolo significa mensageiro. A palavra apóstolo é do verbo apostelo. Apostelo significa enviar. Então o apóstolo é alguém enviado. Ele não fica numa igreja, o apóstolo. Não tem a igreja do apóstolo tal, isso não existe. Isso é uma bobagem. O apóstolo não tem uma igreja. Não tinha, hoje não existe mais. Mas ele não tinha uma igreja. Ele ficava numa igreja durante um tempinho, organizava lá, colocava os líderes e ia embora para outro lugar. O apóstolo era um missionário especial. Era um missionário comissionado pelo próprio Senhor ressurreto. Essa era a diferença. Ele era um missionário comissionado pelo próprio Senhor ressurreto, que aparecia fisicamente para ele e o comissionava. Esse era o apóstolo. Não tem mais apóstolo hoje. O cara que acorda cedo e fala, agora eu sou apóstolo. Isso aí não existe. Isso aí é estelionatário, isso aí é malandro. Então, nessa época aqui, ainda a igreja estava sob o comando dos apóstolos. No capítulo 8, os apóstolos vão começar a espalhar. No 12, Pedro some. No 12, Pedro some. Não está mais lá. Aparece no 15. Mas aparece no 15 numa posição subalterna. Quem é líder no 15 é um pastor chamado Tiago. Aí ele é o líder. E aí você vê que a liderança migrou. A liderança saiu do apóstolo e foi para os pastores. E só voltou para o apóstolo agora no século 21. No século 21 só. Porque, o que é uma grande lorota isso. Que nunca voltou para os apóstolos. Okay? Não tem esse negócio de hierarquia. Eu sou pastor, fui promovido a apóstolo. Isso é o contrário. O apóstolo ele abandonou os cargos de liderança, porque a liderança apostólica era provisória. Porque o apóstolo tinha que ir embora. Ele não podia ficar na igreja, ele tinha que ir embora. Então, a liderança apostólica sempre foi provisória. Nessa época aqui, não tinha pastores ainda. Os pastores vão surgir depois, quando os apóstolos começarem o seu trabalho itinerante. Ok? Então, veja aí, depois desse parentezinho aí, veja aí esses versículos e veja como nós vamos dividir. Nós vamos dividir esses versículos em 3 marcas da igreja de Jerusalém. São 3 marcas. Tinha outras, mas nesse texto aqui são essas 3 que nós vamos olhar. Tinha outras além dessas, mas nós vamos nos deter somente as marcas que estão nesse texto aqui. Então anote aí, quem vai escrever? Pedro? Ok, Pedro. Atos 4, 32 a 37. As marcas da igreja de Jerusalém. Esse é o título. As marcas. São 3. Primeira, número 1, unidade, versículo 32. Primeira marca, unidade, versículo 32. Anotou? 2. Segunda marca, verdade, versículo 33. É a segunda marca. Vai comparando com a igreja de hoje. 3. Terceira marca. Generosidade. Versículos 34 a 37. Essas 3 marcas aparecem aqui. Primeira, unidade. Segunda, verdade. Terceira, generosidade. Então, estão aí as 3 marcas nesse texto. Em outros textos tem outras. Pegou, Pedro? Está aí?
Está aí? Unidade, verdade e generosidade. Muito bem. Vamos ver então, olhando para essas 3 palavrinhas que são marcas da igreja apostólica primitiva. Vamos comparar com a nossa igreja. De 0 a 10, qual é a nossa nota para unidade aqui na Redenção? Quem acha que é nota 0? Não? Quem acha que é nota 5? Quem acha que é nota 8? Quem acha que é nota 10? Quem não está tão desunido que nem nota deu? Hã? Quer dar nota para você? Quer dar nota para você? Vamos tentar? Não, né? Melhor não? Melhor não? Ok. Verdade. Que nota nós damos para a nossa igreja no campo da verdade? A gente tem que estar sempre estudando a palavra de Deus para tomar cuidado, né? Para não cair em nenhuma invenção, né? Isso é trabalhoso. Não adianta. Tem que estudar a palavra de Deus. Tem que estudar a palavra de Deus. Para manter a verdade protegida. Senão, é conduzido facilmente. Isso aqui não é mérito da gente, não. Se nós estamos apegados à Escritura, preocupados, os pastores estão preocupados com isso, isso aí é graça de Deus. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Pastor Marcos é feito da mesma lama de Adão. Mesma coisa. Pastor Nicolas, da mesma lama de Adão, até a lama mais pior ainda. Pastor Thomas também, lama pura. Pastor Tiago, tudo lama. Então ninguém é o bonzão. Não tem isso. Não. E se alguém pensar, eu sou o bonzão, começou a queda. Se alguém, eu sou o bom, começou a queda. Não pode. Tudo é graça de Deus, tudo é bondade dele. Que nota nós damos para a nossa igreja no quesito generosidade? Para você, qual é a nota que você dá para você? Quem dá nota 10 para si? Quem dá nota... Eu não vou perguntar para cada um, né? Porque senão... se alguém der nota 10 para si, eu vou perguntar qual a nota você dá para a humildade. Generosidade 10, humildade 0, né? Eu sou 10 porque eu sou humilde. Muito bem. Olha, gente, são 3 marcas que eu não sei, a impressão que eu tenho é que essas marcas elas não são muito comuns nas igrejas em geral. Parece, olha o primeiro item, unidade. Nós temos uma tendência mais ao isolamento, né? A nós ficarmos mais buscando os nossos interesses pessoais. E aqui nós temos uma descrição que é muito linda aqui, que nós vamos olhar agora, da unidade no versículo 32. Olha o que fala aí então. Está lá, unidade, verdade e generosidade. Se nós alcançarmos na nossa igreja isso aqui, eu acho que todos os nossos problemas seriam resolvidos. Todos. 3 palavrinhas só. Há problemas na nossa igreja? Há problemas. Há desafios? Há desafios. Há erros? Há erros, claro que há. Claro, somos cientes disso aí. Vira e mexe, eu fico bravo aqui na frente, quebro o púlpito, chuto tudo, porque eu vejo coisas que parece que não saem do lugar. Eu falo, parece que não sai do lugar. Depois eu fico triste, depois eu vou para casa, eu não podia ter falado assim. Eu fiquei bravo na hora, eu falo, Senhor, me perdoa, eu fico triste, eu não devia ter falado tão bravo assim, A igreja é do Senhor. Aí depois eu vou na casa de alguém, eu vejo a pessoa lá, visito, vejo o dia a dia da pessoa, eu falo, puxa, às vezes as pessoas fazem o melhor que podem, eu fico bravo, porque eu queria que trabalhassem mais na igreja, às vezes a pessoa não consegue, e fica levando bronca de mim, Então eu vou para casa meio triste, assim, depois fico arrependido, quer saber, tem que dar mais bronca ainda, aí depois eu dou mais bronca, depois eu fico triste de novo. Então, isso aí mostra o quê?
Isso aí mostra que a nossa igreja, ela tem problemas, ela tem dificuldades, ela tem ovelhinhas que só querem dormir, não querem fazer nada. Tem ovelha que vive lá, encardida. Né? Tem ovelha, não é branca, ela é encardida. Né? E gorda. Né? Encardida e gorducha. Né? Não consegue nem andar, né? Se arrasta. Né? Ovelha, vem ajudar aqui. Ela... Se mexe, faça alguma coisa. Trabalhe. Temos necessidades. Precisamos de gente, precisamos de cooperação, precisamos do seu esforço. Acorda! Não dá, cansa isso, cansa, né? É a ovelha gorda encardida. Né? Pastor, sou eu, pois é, né? É você, então acorda. Então isso mostra em nossa igreja um defeito que, mas eu penso que é crônico, né? Ele se protrai no tempo, né? Ele vai, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, fica lá. Pessoas apáticas. Nós precisando de gente, né? Pessoas sobrecarregadas, participando de 5 escalas. A pessoa ela está no som, está na segurança e está no culto infantil. Ela corre para lá e para cá o tempo todo. E agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar um substituto, porque sobrepôs tudo, é muita coisa para mim. E pessoas que... babando no banco, né? O banco cheio de baba. Então você olha e fala, como é que pode isso? Não é possível, tem que haver um despertar. Não é possível que esse sono se protraia por anos sem fim. Não é possível isso. Deve haver uma fórmula, né? Deve haver uma maneira das pessoas aprenderem, olha, eu faço parte de uma família que precisa de mim. Eu faço parte de uma igreja, eu sou membro de um corpo. E num corpo, cada membrozinho é fundamental. Eu preciso que esse dedinho aqui funcione. Eu preciso que esse dedinho, se esse dedinho não funcionar, o meu corpo inteiro vai sofrer. Eu sou esse dedinho. Ótimo, precisamos de você funcionando. Não, eu sou dedinho e vou morrer. Viro Lula. Meu Deus do céu! Viro Lula. A igreja Lula. Meu Deus! A igreja Lula. Que não tem um dedinho. Então isso é o que cansa, né? Cansa. Você vê os irmãos, 30% da igreja numa sobrecarga, né? Insuportável. E 70% às vezes ali. Isso não pode. Isso tinha que mudar na nossa igreja. Isso compromete o primeiro item, unidade. Compromete. Por quê? Vamos ver o que é a unidade aqui. Olha o que é a unidade aqui. Olha só. Veja aí, olha o versículo 32 que nós já lemos, e veja se você consegue descobrir na primeira frase o que é unidade. É cantar de mãos dadas? Dá-me a mão, é isso? Dá-me a mão, é isso? O que é unidade na primeira frase do versículo? Oi? Ter o coração, aparece mente em outras traduções, a palavra boa não é mente aqui. Porque em grego a palavra mente é a palavra nous, se escreve nous, se fala nous, mente. Aqui a palavra não é nous, é psique. Psique pode sugerir a ideia de mente no português, mas psique no grego é alma ou vida. Então quando fala sobre psique, depende do contexto, pode significar alma, que é o homem interior, ou vida. Pode ser uma pessoa inteira, viva. Eu sou uma alma. Isso aqui é uma alma, um ser vivo, um ser humano vivo. Isso é uma alma. Aqui, alma é o homem interior. Aqui está dizendo que da multidão dos que creram, era um o coração
e a alma. É uma endíades aqui. O que é uma endíades? É quando você quer falar uma coisa usando duas palavras. Coração e alma aqui são praticamente a mesma coisa. É o homem interior, dentro dele. Ele coloca uma endíades, coração e alma, por uma questão de ênfase. É um estilo literário, é uma figura literária que ele usa para enfatizar. Eles por dentro, eles eram como se fosse uma pessoa só. Por dentro, eles tinham os mesmos sentimentos. Agora, notem bem, o que você acha que é, na prática, ter um só coração e alma? Como que é isso? Um só coração e uma só alma. Como é na prática? Como que é isso? Eles tinham os mesmos objetivos, eles pensavam a mesma coisa. Nossa, pensava tudo igual, pensava tudo igual. Qual era o alvo deles? Qual era o alvo deles? Era o mesmo alvo. O mesmo alvo. Fúvio. É a mesma coisa. Um só pensamento. Porque eles estavam divididos. Objetivos diversos. Interesses próprios. Isso gerava litígio entre os irmãos. 4 partidos na igreja. 4. E diferenças doutrinárias também. Ele fala, isso tudo tem que acabar. Vocês brigam entre si, por quê? Porque não têm o mesmo pensamento. Os mesmos objetivos. Vocês têm partidos diversos, 4 partidos na igreja. Por quê? Porque estão com o coração dividido. Vocês têm desvios doutrinários terríveis. Por quê? Porque cada um abraça o que acha que é certo. E não havia unidade na igreja. Depois eles mudaram, né? Depois consertou isso aí. Mas esse era o problema. Essa falta de ter um mesmo coração e uma mesma alma. Isso aqui é interessante, por quê? Porque Lucas, ele era gentil, e ele era um gentil helenizado. O que é alguém helenizado? O que é heleno? O que é Helás? Helás é Grécia. Os helenos são os gregos. Uma mente helenizada é a mente em que a cultura grega entrou. Lucas era de uma cultura grega. Ele era um homem helenizado. Ele era gentil, Lucas. Uma mente helenizada. Quando ele fala de um só coração e de uma só alma, basicamente a ideia que existia no mundo helenista era a seguinte, olha só o conceito. Para os helenistas, na filosofia grega, 2 amigos eram uma alma em 2 corpos diferentes. Vocês acham disso? Bonito? O que é o amigo? O que são os amigos? São 2 pessoas que têm uma alma em corpos diferentes. Olha que lindo. Olha que lindo. 2 pessoas, 2 corpos, mas uma alma só morando nos 2. O que significa isso? Harmonia, falam a mesma língua, têm os mesmos ideais, têm os mesmos interesses, os mesmos valores. Eles pensam em harmonia. Então o que nós temos aqui nessa unidade é uma unidade harmônica. Eles não somente estavam juntos, mas mais do que estar juntos, isso qualquer um pode estar junto. Eles mais do que estavam juntos, eles tinham o coração semelhante um ao outro. O que eu quero é o que ele quer. O interesse que eu busco é o interesse que ele busca. Os valores que eu tenho são os valores que ele tem. A doutrina que eu abraço é a doutrina que ele abraça. As preocupações que eu tenho são as preocupações que ele tem. Isso é ter uma só alma em diversos corpos. Isso aí é lindo. É muito importante ter isso aqui. Nós temos na nossa igreja um pouquinho menos de 200 membros. Esse é um ideal. Ter uma só alma e um só coração. Todos
todos preocupados com a mesma coisa, buscando os mesmos ideais, tendo os mesmos objetivos, os mesmos sentimentos. Isso é unidade. É algo de dentro da pessoa. Não é algo só externo. Não basta você estar aqui, dar a mão para a pessoa, cantar de mão levantada, chorar, abraçar na hora da ceia. Não é só isso. Isso é bonitinho tudo. Mas é algo mais profundo. É um só coração, os mesmos objetivos. É uma amizade. É uma amizade que compartilha o pensamento. José. É. Talvez. Uhum. Sim. Um pensamento só. Sim. Ou seja, a tradução ela mais interpretou do que foi literal, né? Mas literalmente é alma. É o que aconteceu. Essa tradução que você tem, a nova tradução, a NVT, que você falou aí, essa tradução ela é uma tradução de correspondência dinâmica. Então, o que é uma tradução de correspondência dinâmica? É uma tradução em que o tradutor ele tenta não só traduzir o sentido léxico da palavra, mas traduzir o significado dela. Então, essa tradução aí, ela tem muito disso. A minha aqui não é assim. A minha aqui é uma tradução de correspondência direta. É diferente. A filosofia dessa tradução é outra. A NVI também tem um pouquinho de correspondência dinâmica, mas menos. Carlos. Sim. Sim, sim. O apóstolo Paulo fala que trabalhar por isso aqui é uma tarefa dos pastores e mestres da igreja. Eles têm que trabalhar para dar equipamento para a igreja. Então eles vão construir equipamentos para a igreja através do ensino, para que a igreja, cada indivíduo tenha capacitação. Então cada um é um membrinho, né? Cada um é um membro. Então o que os pastores e mestres fazem? Eles ensinam cada membro, eles dão condições, eles ensinam para que cada membro tenha elementos para poder trabalhar. E então esses membros capacitados pelo ministério da igreja, pastores, mestres, evangelistas, esses membros capacitados e instruídos pelo ministério da igreja, eles então vão trabalhar. E quando eles trabalharem, eles estarão unidos, mas note bem, não é uma união assim, é uma união assim, ó. O que é isso? É uma união que faz crescer. Esse é o processo que o Carlos falou agora, de Efésios 4. Pastores e mestres trabalham como? Ensinando, mostrando que é essa doutrina, mostrando que é a verdade. O que acontece então? Cada membro vai recebendo equipamento. Para quê? Ah, nossa, que gostosinho no meu coração. Não é isso. Isso é legal. Ah, aprendi tanto, nossa, eu não sabia, agora sei. Legal, joia. Mas não é só isso. Eu recebi equipamento para poder ser útil na igreja. Para ensinar uma classe de crianças, para aconselhar um irmão que está em pecado, para visitar um irmão e dar uma palavra de sabedoria a ele. Eu estou recebendo equipamento para ser útil. Quem está me equipando? O ministério da igreja. O ministério da igreja está me dando ferramentas. Toma essa chave de fenda para você, toma esse alicate para você, toma esse... Todo mundo recebendo equipamento. Cada um recebendo equipamento, vai fazer o que com o equipamento? Ah, vou guardar na caixa. Não. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar todo o corpo, cada um com a sua ferramentinha que recebeu dos pastores. Então eu vou visitar e ensinar. Eu não vou só visitar e levar um presentinho, não. Eu vou ensinar. Eu chego no hospital... Ah, eu vim aqui, nossa, é duro, né? Nossa, essa sonda, deixa eu ver. Não é só isso. Eu vou visitar, eu quero deixar um versículo com você. E quero compartilhar isso. Eu estou equipado. Eu tenho condições de fazer isso.
Eu vou ler aquele versículo e vou explicar. Olha, esse versículo mostra isso, 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 e eu quero deixar essa palavra com você. Eu recebi equipamento para isso. Eu não estou falando o que deu na telha. Eu fui equipado para ser um instrumento útil. Eu vejo um irmão que está em pecado. Eu tenho equipamento para ir lá e consertar. Eu vou chegar com a minha caixinha de ferramenta. Ele está lá quebrado. Eu vou lá com a minha caixinha de ferramenta. Eu ganhei essa caixinha. A minha caixinha está cheia. Eu vou lá sentar com ele. Vem cá, o que é? Vem cá que está quebrado aqui, vem cá. Vem cá, olha, é o seguinte. Eu vou te mostrar aqui uma passagem bíblica. E eu quero compartilhar isso com você com temor e tremor, com amor de irmão que eu sou. Eu quero ministrar isso aqui para você. O irmão precisa ouvir isso. Com toda humildade, temor e tremor, eu preciso lhe dizer. Eu estou chorando por dentro, mas eu tenho que dizer isso para você. Eu recebi equipamento, eu recebi ferramenta, e eu vou então fazer isso. E em outros contextos também. Vou visitar um irmão na sua casa, vou dar uma aula aqui para as crianças, vou dar um estudo para os jovens. Nós temos que ter na nossa igreja 200 mestres. Vou dar um estudo para as senhoras. Eu não tinha que sair procurando, quem será que vai dar estudo para a senhora? Não, era para todas serem mestras, todas. Terem equipamento para poder dar um estudo. Jovens, equipados. O pastor Nicolas dizia, olha, quem vai dar o estudo sábado que vem? Pastor, eu estou equipado, eu posso fazer isso. E então, todos sendo equipados pelo ministério da igreja, eles vão efetuar o próprio crescimento. Eles vão estar unidos, efetuando o próprio crescimento, juntos. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Então começa com a gente, com os pastores aqui. Agora, se os pastores dão a caixa de ferramenta e você guarda em casa, não vai resolver o problema. Bom, para acabar esse item de hoje, veja no versículo 32, como a unidade se expressava nesse versículo. Havia outras expressões, mas nesse versículo, como a unidade se expressava? Como? Qual era o pensamento deles? Fala que eles tinham um só pensamento. Qual era o pensamento deles aqui? Okay. Nada é meu, tudo é nosso. Vamos acabar a aula aqui, que essa parte não interessa para nós, né? Eu não gostei muito não. Quem gostou? Eu que sou humilde. Olha só o ponto, isso aqui é um ideal elevadíssimo, isso aqui. Isso aqui é muito alto. Aqui, e esse nível de unidade, eu vou falar para vocês, é alto demais. O pensamento deles era assim, nada é meu, tudo é nosso. Se você precisar de algo que está em meu poder, conte comigo. Eu vou suprir para você. Surgem aproveitadores num contexto assim ou não? É nós, né? Quero ser membro ali. É aí que entra a sabedoria. É aí que eu percebo, essa pessoa é aproveitadora, é diferente. É aí que entra a sabedoria. Mas aqui Lucas não trata desse... Claro que vai dar problema, claro. Aliás, o próximo capítulo já começa com problema. Isso aqui deu margem para um problemão que acabou em morte. Então, qualquer coisa dá problema, porque sempre tem as encrencas. Sempre tem aqueles que desvirtuam o que é bonito. Estragam tudo. Sempre tem. Mas o ideal está lá. É aquela história. Olha, o que é meu, não é só meu. Se aquele meu irmão, e eu conheço, eu sei que não é aproveitador. Se aquele meu irmão precisa de algo que eu tenho, o que é meu é nosso. É o mesmo pensamento, o mesmo coração, a mesma alma. Agora, para eu saber que aquele irmão precisa do que eu tenho, eu preciso conhecê-lo. Eu tenho que ser amigo dele. Eu tenho que saber o nome dele, onde ele trabalha, quem é a família dele. Ele tem que vir à igreja, eu tenho que vir à igreja, eu tenho que conviver com ele. Senão, isso nunca vai acontecer.
Muito bem, essa era a forma como se expressava. Tudo lhes era comum. Esse era o pensamento de todos. Bom, nós vamos parar aqui hoje, são 10:11. Nós vamos, na semana que vem, nós vamos ver os outros 2 itens, que são muito legais. Olha só aí a verdade. Qual é a verdade central do versículo 33? Qual é? Olha, vê se você detecta aí. Próximos capítulos. Qual é? Qual é a verdade central que eles pregavam? Prosperidade. Olha aí, está aí no 33, não está? Não. Qual era o foco central da pregação no 33? A ressurreição. Qual foi a última vez que você ligou a televisão e ouviu o pregador falando sobre ressurreição? Eu nem lembro, deve ter sido há 300 anos atrás. Não se fala de ressurreição, o foco era a ressurreição. E veja a generosidade, veja aí no versículo 34, o que eles faziam, o que eles vendiam. Eles vendiam o quê? Que bens? Haja generosidade, hein? Eu não vou vender minha casa, eu não, é muita generosidade. Por que chegou nesse ponto? Precisava, não tinha jeito, precisava. Não é que, hoje eu não tenho o que fazer, vou vender minha casa e dar para... Não era assim. Vou vender minha casa para ganhar 2, que Deus vai abençoar. Não era assim. Precisava. E vendia quem quisesse vender, não era todo mundo. Quem quisesse vender, vendia. Teve um que vendeu. Quem vendeu? Barnabé. Barnabé vendeu. Ele fez porque ele quis. Ele fez isso. Mas esse era o nível da generosidade. Então você tem lá um terreninho em Cubatão. Os irmãos passando fome. Você fala, não. Quanto custa o terreninho lá? Custa tanto. Vou vender. Vou vender e vou dar esse dinheiro para ajudar os irmãos com fome. Deu uma crise no Brasil. Virou Venezuela. Os irmãos comendo cachorro na rua. E não é cachorro quente. É vira-lata mesmo. Estão passando fome, e revirando lixo. O quê? Não. Isso nunca. Quanto é o terreninho lá? Vamos vender. Vamos vender para comprar comida para os irmãos. Vamos fazer isso com alegria. Os irmãos não vão passar fome aqui não. Não vão passar fome lá fora, aqui não. Quanto é a casinha lá? Vende a casa. Os irmãos não é possível andar na rua e ver meus irmãos revirando lixo. Isso não vai acontecer. Então essa é a mentalidade presente aqui. Tá bom? Bom, na semana que vem nós vamos prosseguir então vendo isso aqui. Uma igreja maravilhosa, vamos aprender com essa igreja.